Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que com certeza vai fazer você questionar muita coisa que a gente acha que sabe. Vamos explorar um dos trabalhos mais polêmicos e, por que não, fascinantes da história da medicina alternativa, A Biopatia do Câncer, de Wilhelm Reich. Pois é, logo de cara, o livro já joga na nossa frente uma premissa radical. Uma ideia que vira de cabeça para baixo o entendimento sobre uma das doenças mais temidas que existem. Então, para a gente conseguir desvendar essas ideias tão diferentes do Reich, o nosso caminho vai passar por 4 conceitos-chave, que são basicamente a espinha dorsal de toda a teoria dele. Vamos lá para a nossa primeira parada. Aqui a gente vai entender como Reich ousou ir contra tudo que a medicina convencional dizia, propondo uma definição completamente nova para o câncer. E aqui está o grande divisor de águas, sabe? De um lado, a visão de que o câncer é um problema localizado, um tumor. Do outro, a ideia do Reich de que ele é, na verdade, um problema do sistema inteiro, um reflexo do nosso ser, ligado a frustrações profundas. Ok, então se para ele o câncer não era só um tumor, qual seria a causa real? A resposta, segundo o Reich, nos leva para um conceito bem poderoso e até meio místico, uma energia vital que pulsaria em todo o universo. Ele batizou essa energia de órgone. Tenta imaginar, sim, uma força cósmica que está na origem de tudo, fluindo através de tudo que tem vida. Algo que não é eletricidade nem magnetismo, mas sim a própria energia da vida. E aqui a gente vê a essência da revolução que ele propunha. Ele resumiu tudo em 5 pilares que basicamente balançaram as estruturas da medicina da época, desafiando o que era tido como certo e propondo um jeito totalmente novo de olhar para a saúde. Bom, uma teoria tão ousada assim precisava de algum tipo de prova, né? E é aqui que a história fica ainda mais curiosa, com as evidências que o Reich dizia ter encontrado em seus experimentos. Ele chamou essas evidências de bions. Pensa em umas vesículas de energia minúsculas, microscópicas, que seriam a ponte entre a matéria sem vida e a matéria viva. Para ele, os bions eram a centelha da vida. Olha só este exemplo. Ele afirmava que, ao observar partículas de carbono no microscópio, via essa matéria antes inerte começar a inchar, a pulsar e a se transformar em pequenas vesículas vivas. É, no mínimo intrigante. E ele não parou por aí. Ele foi além, mostrando que até mesmo limalhas de ferro poderiam se transformar nesses bions. Para o Reich, essa era a prova definitiva de que a vida podia, sim, surgir do que a gente considerava inanimado. Não é de se espantar que, com ideias tão revolucionárias assim, Reich tenha se tornado uma figura extremamente controversa. Ele estava, literalmente, remando contra a maré de todo o consenso científico da sua época. E o ponto crucial aqui é que o trabalho dele não foi apenas debatido ou criticado, ele foi ativamente perseguido. Seus livros foram proibidos e queimados, no que é, sem dúvida, um dos capítulos mais sombrios da história da ciência. No final, a história de Reich deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Independentemente dele estar certo ou errado, o que a jornada dele nos revela sobre essa nossa busca incessante por respostas que conectem mente, corpo e doença. É uma reflexão e tanto. Aliás, essa análise e o roteiro que a gente acabou de ver foram produzidos aqui pelo canal Terceiro Cérebro, um canal que foi feito para você. Se esse conteúdo te fez pensar, se te agregou de alguma forma, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com mais gente. E o mais importante, se inscreve no canal porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de discussão. Muito obrigada!